Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Energia Química. Hoje vamos ver o balanço de massa com reação química. Na nossa última aula, nós vimos um balanço de massa simples, sem reação química, sem bypass, sem reciclo, tá? Então agora hoje vamos ver uma reação química de combustão. Então temos aqui como exemplo um forno de combustão, né, onde nós vamos queimar um metano, né, nós vamos queimar um metano que vamos considerar 100%, né, de metano, e vamos considerar um excesso de ar de 30% de excesso, resultando em CO2 e água. Então, qual é o nosso volume de controle? É a câmara de combustão, né? Vou utilizar como base de cálculo 1 mol de metano. A reação química, como eu já tinha mencionado, é o metano mais oxigênio, CO2, formando duas águas. Então, vamos aqui fazer o balanceamento do estequiométrico. Então, a partir de 1 mol, nós vamos utilizar 2 moles de oxigênio, 1 mol formando 1 mol de CO2 e 2 moles de água. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular qual é o ar requerido, porque esse oxigênio é proveniente do ar. Então, 1 mol de ar vezes 2 moles de oxigênio dividido por 0,21 moles de oxigênio, porque nós temos no ar 21% de oxigênio. Então, a gente faz aqui a regrinha de 3. Então, a gente descobre que para 1 mol de ar e 2 moles de oxigênio, nós precisamos de 9,54 moles de ar requerido, tá? Então, o ar é composto de 2 moles de oxigênio e 7,54 moles de nitrogênio, que é o 79%, né, de nitrogênio. Então, vamos agora verificar qual é o nosso ar em excesso. Então, nosso ar em excesso, a gente falou que a gente precisa, né, para queimar 30%, né? Então, 30% do ar em excesso é vezes 1,30, então 9,54 vezes 1,30 é igual a 12,4 moles de ar. Então, o ar, que é composto de 21% e 79% de nitrogênio, então oxigênio é 2,60 moles de oxigênio e 9,80 moles de nitrogênio. Então, nós temos o ar que a gente precisa e o ar que está em excesso, tá? Então, na entrada do forno, a gente tem o seguinte. Então, a gente tem 9,54 moles, que é o que a gente precisa, 12,4 em excesso. Então, a gente precisa de um total de quase 22 moles de ar, oxigênio, 2 moles requerido, né, que é o valor estequiométrico, o 2,6 que está em excesso. Então, a gente entra 4,6 moles de oxigênio. De nitrogênio, o requerido ou estequiométrico é 7,54 moles, o excesso é 9,8 moles e o total é 17,34 moles. Então, a gente falou que a combustão é completa, ou seja, todo o metano que entra é convertido em CO2 e água. Então, não vai existir metano na saída. Então, na saída, nós temos 0% de metano. Então, vamos descobrir agora a composição dos gases que saem na chaminé, na saída do forno, né? Então, nós temos de CH4, 0%, CO2, 1 mol, então nós temos 4,4% de CO2. De água, 2 moles, tá? Que são os que foram formados. O2 é o excesso, 2,6. O nitrogênio é o valor total, entre 7,54 e 9,8, tá? O nitrogênio, ele entra igual ao que sai, né? Então, não há reação. O único componente que é consumido é o CH4, que é consumido completamente, e o oxigênio é consumido em partes, porque ele está em excesso. Então, isso tudo representa em porcentagem, né? Com base de 100%, 22,94 moles. Então, CO2 sai 4,4%, na água 8,7%, oxigênio 11,3% e nitrogênio 75,6%.
Então, ao fazer uma análise aí dos gases que saem, você precisa verificar a legislação do CO2 para ver se está de acordo com essa legislação. Se não tiver, você vai ter que ajeitar esse balanço, né? Ajustar aí o valor do oxigênio que você vai queimar e ajustar todas as outras componentes do gás, temperatura, para verificar, para tentar sair o menor número de impurezas no seu gás final, né? Então, vamos ver aqui como que ficou o nosso balanço resolvido. Então, na entrada, nós entramos com 22 moles de ar, né? Quase 22 moles, 4,6 de oxigênio, 17,4 de nitrogênio, CH4, 1 mol. E na saída nós saímos com 1 mol de CO2, 2 moles de água, O2, 2,6 e nitrogênio, 11,3, tá? Então, é esse o balanço que nós resolvemos, tá bom? Então, se tiver dúvida aí, vocês anotem aí no comentário que eu vou responder, tá bom? Então, aí, por enquanto, é isso, tá? Vejo vocês aí no próximo vídeo. Obrigada aí pela atenção, tá? Tchau, tchau!